Olá, bem-vindos ao nosso videocast do curso de atualização da AF Educação Médica. E hoje algo muito novo, de atualização realmente, saiu no começo do ano, uma atualização super importante para a neurologia e para a medicina, que é a atualização do novo guideline da AHA e da ASA 2026, os protocolos americanos para o guideline de tratamento para o AVC. E para isso, eu trago para vocês aqui meu amigo Dr. Druso Pérez Marques, com quem eu trabalho há 13 anos no tratamento do AVC agudo, né, Druso? Lá atrás, a nossa unidade AVC, das nossas 3 unidades de AVC que nós já participamos, hoje ainda a gente tem a parte de AVC, então assim, algo super experiente, alguém super experiente no assunto. Dom Druso, muito obrigado por sua presença, e nós vamos aqui esmiuçar o novo guideline, o que trouxe de novidade para nós, o que a gente já fazia e o que é importante para a sua prática clínica neurológica. Seja bem-vindo, Druso. Salve, Felipe, obrigado pelo convite. Um olá e um grande salve aí para todo mundo que está nos assistindo também, para a gente falar sobre um tema que é um tema que eu gosto bem, né? Pronto-socorro, eu gosto de adrenalina, de agitação dentro do trabalho, e AVC a gente acaba trabalhando dentro de pronto-socorro, dentro de unidade intensiva, dentro de enfermaria, e é um tema, além de ser muito interessante, a gente sabe que o que a gente faz hoje para o paciente repercute para o resto da vida, e às vezes você não vê o resultado na hora, né? Então a gente tem que estar muito bem alinhado, entendendo muito bem o que a gente está fazendo, o que a gente está programando. Eu até brinco assim, o guideline da American Heart Association, da American Stroke Association, ele vem meio que para coroar as coisas que aconteceram nos últimos tempos, porque quando vem o guideline e a gente já está prescrevendo, já está indicando tratamentos em acordo com o guideline, fico satisfeito que o guideline referenda a minha conduta, né? Ele referenda a nossa conduta, porque o próprio guideline da American Heart Association, esse que saiu agora em 2026, mas tem coisas que estão saindo nele agora que são artigos que saíram em 2020 que mudaram a nossa prática, né? Então é importante a gente ter esse olhar para o guideline, até nisso mesmo, lembrar que é um guideline que ele é estruturado baseado em evidência, né? E isso eu digo isso com todas as vantagens e desvantagens, é uma coisa estritamente baseada em evidência. Eu acho que o que você falou talvez é realmente o grande ponto desse guideline. Quando saiu então, o guideline dos últimos diretrizes agora em janeiro, né, da American Heart e da American Stroke, então assim, eu fiquei assim, imaginando assim, mas o que de muita novidade tem aqui? E sinceramente, Druso, assim, eu falo que para mim e possivelmente para você, novidade da minha prática talvez tinha pouco, porque muita coisa a gente já fazia. Mas eu acho que traz muita novidade, é realmente embasamento agora técnico. A gente tem um guideline, uma questão agora, realmente existe uma conduta embasada de 2 grandes entidades médicas importantes na neurologia, que embasam o que a gente já estava fazendo, que é lógico que a gente não está fazendo por nossa cabeça, mas era um embasamento de artigos, de condutas, de boas práticas médicas. Mas realmente, assim, eu acho, quando eu fui ver, é o compilado que a gente já faz. E lembrando aqui, né, nós estamos aí em trabalho há 13 anos, nós pegamos toda essa revolução, né, Druso? Porque nós pegamos um primeiro momento em 2012, 2013, o primeiro momento que nós entramos lá no Vera, e o momento que a gente só tinha trombólise e craniox compressiva, né? Craniox compressiva e trombólise arterial, algum outro caso. Veio em 2015 e foi aquele primeiro momento da trombectomia. Eu lembro, o primeiro paciente do hospital foi comigo. O pessoal da vascular comprou a ideia e foi super bacana. Um paciente com a janela meio que a gente não sabia, mas foi para difusão, para ressonância, coisas que a gente faz hoje, né? Então, assim, teoricamente nós pegamos uma paciente com possivelmente a janela estendida, que ficou super bem. Depois nós viemos sim com a janela estendida, com Dow Diffuse. Depois agora nós estamos vindo com corre isquemia alto, começamos de circulação posterior, mas nesse meio tempo nós fizemos pediátrico. Então sim, nós tivemos pediátrico 16 anos, 15 anos, coisa que a gente não tinha. E realmente assim, talvez o que ainda a gente tem talvez que não está
presente na nossa prática realmente é o trombolítico, né? Então, saiu a teplase para o tenecteplase, talvez isso ainda é algo que a gente vai viver ainda. Acho que está, simplesmente esse ano está resolvido, E o né? Guideline, isso, mas tem umas coisas que ajudam a gente mesmo, né? Você falou do trombolítico, né? O tenecteplase, a gente, pelo menos assim, eu não vejo o pessoal usando tenecteplase sistematicamente, acho que quase lugar nenhum usa tenecteplase para trombolizar os pacientes. Apesar de a gente já ter uma evidência muito sólida de que ela funciona, de que ela tem pelo menos uma não inferioridade ao teplase, que os trabalhos foram para isso, mas a percepção que a gente vê nos artigos é que é até melhor, né, do que a teplase. Porém, a tenecteplase não é um negócio igual no seu consultório que você prescreve e o paciente compra o remédio, né? O remédio tem que estar padronizado dentro do hospital para aquele diagnóstico. Então, a hora que você chega para o gestor do hospital e fala assim, ó, agora eu quero tenecteplase aqui porque ela é melhor. Faz uma análise de custo-benefício aí e você vai ver se você... Acho que vai começar, porque você tem um guideline desse poder, né, recomendando isso. Então, vamos aproveitar então essa deixa, Druso, e sobre o tenecteplase. Qual que é a sua visão? Assim, você acha que isso vai estar substituindo? Nós vamos sim estar muito em breve falando como o grande trombolítico tenecteplase? Ô Felipe, você me fazendo fazer essa pergunta, eu vou te dar uma resposta direta. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. Por quê? Porque é mais fácil de fazer, né? Você não precisa ficar correndo ali em bolos. Você faz, ou melhor, você não precisa ficar correndo ali em infusão contínua, você faz ali em bolos. Né? Ela tem uma taxa de sangramento, parece que é mais segura com relação à taxa de sangramento, e uma taxa de recanalização um pouco mais alta. Não são todos os trabalhos que mostram isso, é uma coisa mas que possivelmente tem. Por que a gente não substituiria? Não é um remédio tão mais caro assim. Inclusive, se você for pensar, o tenecteplase que a gente tem hoje aqui no Brasil é de 40 e de 50 miligramas que o pessoal da CARD usa. Se você fizer uma ampola neurológica de 25, porque a dose máxima é 25, você não precisa de uma ampola maior que isso do que neurológica. Reduzir o custo ainda mais, ele possivelmente vai ficar mais barato que 2 ampolas de alteplase. Então não tem sentido você usar um remédio que é mais quer dizer, não tem sentido você usar a alteplase, que é um remédio que seria mais caro, que é mais difícil de fazer e que tem resultados piores. Eu acho que a tenecteplase só não substituirá a alteplase por algum contexto que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem isso, algum contexto político-econômico que de repente ela não sair, ou se à medida que ela começar a ser usada no mundo aí, né, de forma mais sistemática, se de repente aparecer algum efeito adverso que os trials não conseguiram identificar, né? Eu acho também a minha visão. Eu acredito que a gente tem visto um movimento, inclusive da própria indústria, do movimento das entidades, que haja essa substituição. Eu acho que realmente os trabalhos, você falou muito bem, né? Não se mostrou inferior. Eu acho que isso é importante. Então, não mostrou-se inferior ao teplase. Essa questão de fazer em bolos, eu acho que facilita muito realmente quem vive e convive aquela questão de fazer aquela 1 hora, fica aquele confusão, perde acesso, tira acesso, para de fundir, aquele caos. Eu acho que isso é um dado, isso ganha benefício. Vou colocar um cenário de pronto-socorro, né? Pegando o guideline. O guideline tem uma orientação explícita de não atrasar a trombólise para fazer exame de imagem, exame de cor. Quer dizer, como é que você faz isso, né, do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, você está com o paciente na sala de TC, você faz o bolo de alteplase e aí você começa a fazer aquele fundir, mas o paciente está na TC, e aí você vai ter que pegar um acesso para fazer o contraste da TC, aquele angu de caroço. Com o tenecteplase, faz o bolos, acabou, liga e aí pronto, monitora o paciente ali na TC até ele terminar de fazer os exames relevantes. Eu acho muito, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu andei lendo alguns artigos, e fala-se muito, né, porque se falava muito que o efeito da alteplase era o efeito do bolos, não o efeito tardio, e realmente quando surgiu o tenecteplase, eu achei que ia estourar, assim, achei que ia ser muito mais efetivo. Mas os trabalhos, em geral, estão se mostrando um pouco mais efetivos também, assim. Eu não sei se é a combinação, não só bolos, não perder, não fazer mais rápido. Mas eu acho que também vai ganhar um pouco de efetividade. Os grandes trials, comparando as duas, não fizeram o trial para ver superioridade. Deixa eu ver se é melhor. Quiseram fazer não inferioridade, eles não arriscaram. Eles não arriscaram, né? Então, você acaba que você não consegue ter, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, você não consegue fazer essa mudança com esses trials. Mas lembrando, né, que o NINDS, que é o primeiro trabalho que liberou, né, alteplase lá em 94, tinha 600 pacientes, 300 em cada braço, né? Sim.
Os trabalhos de tenecteplase, todos que tem, que liberaram é 1.800, 1.500. Então, assim, é um grau de evidência muito bom também, né? Eu acho que, mas realmente eu acho que uma medida que eu acho que vai estar no próximo, talvez esse ano não, mas o que a gente está falando aqui pode ser que daqui 2, 3 anos a gente nem lembre mais que se usou alteplase. Acho que vai ficar tenecteplase. É uma opinião pessoal. Eu acho que existe um movimento para isso, de facilidade. Você falou do custo também, outra coisa interessante. Uma coisa que não bate, né? Estranho, né? A grande maioria dos pacientes tem que abrir 2 frascos, você joga 80% do outro frasco fora, né? É um negócio assim, realmente... Quantos pacientes durante a sua prática você já trombolizou com um frasco só com alteplase? Muito poucos, dois, porque 0,9 por quilo. Tem 50 miligramas. A pessoa tem que ter 45 quilos. Eu lembro um paciente. A pessoa tem que ser muito leve, né? Uma senhorinha. 45 quilos. Assim. Então, realmente é algo até custo-efetividade. E falando em Brasil, acho que isso deveria ser uma base importante. Até falando em Brasil, ainda tem a questão do SUS, né? Quer dizer, o SUS vai fazer essa troca, e essa troca no SUS, a gente sabe que a legislação do SUS é complexa, né? Então, o SUS vai fazer. Que a hora que o SUS fizer essa troca, todo mundo faz, né? Acho que ninguém fica mais na alteplase. Eu acho que em breve. E a indústria também parece que tá embarcando com isso. Agora, talvez, Druz, não sei o que você acha, assim. Você acha que talvez o maior diferenciador realmente do que a gente trabalhou ao longo da nossa vida e que talvez teve mais mudanças é estender a janela terapêutica? O que você acha disso? Porque isso é um dos grandes tópicos do guideline, é essa extensão da janela do tratamento. Você diz a extensão da janela na trombólise ou na trombectomia? Não, agora do guideline na trombectomia, né? Na trombec. No fundo, dos dois, né? Porque a trombólise ganhou 9 horas, né? Ela ganhou 9 horas. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que... Eu vou responder isso em partes, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é que nos pacientes para trombólise estendida, que o guideline recomenda até 9 horas, né? Lembrar que não é qualquer paciente. Né? Você chegou lá, seu paciente chegou lá no pronto-socorro, eu acho que os dois, faz né? uma TC... Os dois, nem trombose, nem trombec, não é qualquer paciente. Tem que ficar isso bem claro, né? Acho que não é que a janela ampliou, é que um pequeno grupo de pacientes que antes estava contraindicado, a gente consegue tratá-los. Perfeito. É isso aí. Perfeito. É aquele grupo que estava todo contraindicado, quer dizer, tinha mais de 4 horas e meia de ictus, alguns pacientes com um perfil de imagem favorável, você pode trombolizar esses pacientes, que é uma minoria da minoria. Eu acho que isso que você falou é de suma importância, mas de suma importância. E você já me contou uma história, e eu vou puxá-la aqui, de suma importância, porque quando a gente estende a janela, e lembrar de AVC é importante isso, a gente estende a janela para AVC isquêmico, seja para estender para trombólise, para trombectomia, porque a gente quer pegar pacientes que não estavam elegíveis anteriormente para esse tratamento. Mas tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido, melhor. É importante lembrar disso. Para a gente não cair, porque isso é importante. Quando eu falo estender, não, então agora a AVC está tranquilo. Tem 24 horas para me tratar ele. Então, você já contou essa história, é muito interessante. Do cafezinho, eu quero que você conte para nós aí de novo aí. Tá, isso é a história do cafezinho, porque lá na época da trombólise, que só tinha trombólise ainda, que a gente estava discutindo aí a trombólise de 4 horas. Logo que apareceu, né, o ECAS-3 definiu o uso começou de trombólise. 3 horas e meia, depois chegou 4 horas e meia com o ECAS-3. Isso, que era o 4 horas e meia, era o limite. E no finalzinho, depois começou 6 de circulação posterior, né, de alguma forma. Né? E aí, nessa história toda, eu lembro de ter lido um trabalho italiano o cara com muita perspicácia para conseguir ter essa visão, que ele correlacionava, quer dizer, o paciente chegava rápido no hospital, com pouco tempo de ictus, ele levava mais tempo para ser trombolizado. Ou seja, aquela ideia, o paciente chegou com 30 minutos, não, calma, não precisa desesperar, não, que a gente tem até 3 horas para trombolizar ele. E aí o outro paciente que chegava com 2 horas e 45, ele tomava trombólise em 15 minutos. Né? E aí, quer dizer... A gente não tem mais tempo para trombolizar o paciente. A gente não pode perder tempo, perder cérebro mesmo, em porta de hospital, em imagem, não. O que a gente tem é um perfil de paciente que a princípio estaria contraindicado e por técnicas de imagem a gente consegue resgatar esse paciente se ele tiver um perfil favorável para ser trombolizado.
né? Daí chegou o baseado, né? A gente tem o wake up stroke, o AVC, o acordar. Eu não gosto de anglicanismo na nossa língua, mas, né, é o termo mais usado. O paciente acorda, você faz um exame de ressonância. Se ele não tem alteração nenhuma no flare estabelecida, ou seja, só tem alteração na difusão, você tromboliza esse paciente na ideia de que ele tem pouco tempo, não tem um sofrimento, não tem uma necrose ali, você tromboliza esse paciente. O raciocínio para 9 horas é o mesmo. É o mesmo raciocínio. Quer dizer, você vai fazer um exame de imagem, o paciente não tem nenhuma alteração, ou nenhuma alteração no flare, ou não tem um core muito grande, você pode trombolizar esse paciente. A lógica, a maneira de pensar é essa, né? Não, perfeito, perfeito. Eu lembro que você me contou esse artigo, eu vi depois ele lá em 2017, 2018, e realmente chama a atenção que, né, apesar de todos esses avanços, ainda o tempo é cérebro. Então, gente, essa foi a nossa primeira parte dessa aula fantástica. Eu acho que super importante para a sua prática clínica. Se você gostou, ela faz parte do nosso programa do curso de atualização em neurologia. E não só isso, mas várias outras coisas importantes para o curso de atualização. Vou aqui continuar com o Druz, esmiuçando cada vez mais esse último guideline. E com certeza a gente está aí junto. Tem de novo, nós vamos estar aqui discutindo e atualizando vocês. Nos vemos até lá. Até a sequência.